Chegou a hora do Descamisados no Corujão 14. Vamos falar de goleiros. Rafael Oliveira, como vai? Tudo bem? Tudo bem. E aí? Tudo certo? Tudo certo. Você está com a camisa do? Manchester City. Mas não é uma camisa de jogo, não. É uma camisa de treino mesmo, dessas camisas mais normais. Camiseta, né? Isso. Nós vamos falar de goleiros aqui. Então, o seu melhor goleiro do City? Do City? Do City? Cláudio Bravo. Que é o Ederson. Porque... Não, o City teve, por exemplo, teve uma ou duas temporadas ali em que o Joe Hart atingiu um nível excepcional. O Manchester City teve no final da carreira o Peter Schmeichel também, como goleiro. Então, assim, são nomes importantes que passaram por lá. Mas se a gente considerar o nível do Ederson, o estágio da carreira, eu acho que pelo status, até pelo status que o clube tem hoje, se comparado a outros momentos, provavelmente o Ederson, mas foi meio que de bate-pronto aqui. Não tinha pensado, não. Improvisos. Rafael Oliveira Futebol, nós falamos da polêmica das 5 substituições. Lá no Bertozzi pelo Mundo, Léo? A gente está falando de times ingleses que surpreenderam nas competições europeias, fizeram grandes campanhas, né? O Fulham de 2010 como mote, né? Fazendo 10 anos aí que chegou àquela final de Liga Europa contra o Atlético de Madrid. É justamente essa camisa que você está aí, ó. Mostra aí. Opa! Beleza, hein? Não é pijamão, não, né? Não. Mitrovic. Não, quem gosta de pijamão é só o Gustavo, velho. É só o Gustavo. Essa aqui é oferecimento Mário Marra. Só que assim, ele comprou antes da quarentena, sabe? Então servia. Agora, no meio da quarentena, tá difícil. Também com seus amigos da confeitaria aí vai ser difícil, hein, Alex? Tá difícil. Esse negócio de ficar mandando doces para fazer as refeições não tá dando. Gustavo Hoffmann, que camisa que tá aí? Hertha. Para homenagear a volta da Bundesliga, é isso? Isso. Até tentei uma pesquisa rápida aqui sobre os melhores goleiros do Hertha na história, não achei. Ele já foi mais rápido. Não deu tempo aqui. Não teve o goleiro de pijama lá, o Kirali, que jogava com a calça de pijama, pô. Verdade. Nossa! Bem lembrado, hein? Olha só, trouxe umas camisas para você, para todo mundo avaliar. Aliás, você que está nos assistindo, também fique à vontade. Umas camisas de goleiros de times brasileiros. Deixa eu ver qual que eu começo aqui. Essa daqui, vai. Porque, como tem duas cores parecidas, então vamos começar vamos de primeira e última aqui. São as camisas que a Adidas acabou de lançou no Dia do Goleiro, recentemente. Camisa do São Paulo. Bonita. O que vocês acham, hein? Bonita. Com esse grafismo assim diferente na lateral, né? Gosto. Gosta? Eu gosto. Legal também. Legal, camisa né? de goleiro de manga curta hoje tem se usado mais, né? Eu lembro quando o Tafarel jogava de manga curta nos anos 90, era uma coisa super rara, né? É verdade. Escuta, então, goleiro do São Paulo, o maior da história do São Paulo para vocês. Nossa. Pô, até difícil. É o Rogério Ceni. É o Rogério Ceni É o Rogério Ceni porque o Rogério entra na discussão sobre o maior jogador da história do São Paulo. Né? Então, para mim, é automático citar o Rogério Ceni como o maior goleiro de todos os tempos do Tricolor. Mas a gente está falando de um clube que tem o Zete, bicampeão do mundo, bicampeão da Libertadores, reserva do Tafarel na Copa do Mundo de 1994, nosso companheiro. Então, a briga para ser o maior goleiro da história do São Paulo, assim, claro, o Rogério Ceni é o primeiro, e me parece fácil até apontá-lo, mas você tem uma lista de goleiros impressionantes também. É verdade. Podemos lembrar do Valdir Pérez, claro. Né? Você falou de Gilmar Rinaldi. Gilmar jogou muito. Ô, Léo, você falou do Tafarel? Olha aí, ó, Colorado, olha, bonito, hein? Apaga a luz, hein? Apaga a luz, que essa daqui brilha. E hoje em dia é do melhor goleiro do mundo, Alisson. Pois é, ó. Também o mesmo estilo, né? Com esses grafismos laterais. É bem legal. Ó, a discussão é boa, né? Quem foi o maior goleiro da história do Inter? Vixe, aí você vai, Manga, Tafarel, o Alisson você pode colocar na discussão já, o Inter no final dos anos 90 tinha o André, né, que depois acabou indo pro Cruzeiro, mas que era muito bom goleiro também, foi seleção brasileira, Klemer, puxa,
Mas aí eu acho que o Manga se destaca. Sim, mas dos que vocês viram, hein, Rafa? Do que a gente viu, aí depende muito do que fez no clube ou fez fora também, né? Tem várias questões aí. Esteve em que momento do clube? É complicado, eu tenho uma certa dificuldade com essas coisas do melhor. Por exemplo, o que mais marcou para mim é o Taffarel. Sim. Como o goleiro, e aí pegando a trajetória como um todo, e me marcou muito, principalmente pela seleção brasileira. Mas você não lembra dele no Inter, né? Exatamente, mas eu também não lembro dele no Inter, eu também não vi, né? Não, você imagina, você tem quase a minha idade. Lembro dele na futebol italiano já. Para com isso, Gustavo. Você tá achando que você quer enganar quem, velho? É complicado. Aí você pega, por exemplo, o nível que o Alisson atingiu hoje, faz provavelmente o do Alisson o melhor nessa lista dos que eu vi, mas ele atingiu esse nível na Roma, depois no Liverpool, né? Então no Inter, ele para mim, no Inter, ele já era o melhor goleiro do Brasil. No Inter, ele foi bem sim, eu lembro, eu falava isso e muita gente me xingava na época. Para mim, o Alisson no Inter já era o melhor goleiro do Brasil, sabe? Então, eu acho que o nível que ele atingiu no próprio Inter ainda foi altíssimo. Mas o Bertozzi citou um goleiro que eu tenho aí entra, que a gente já falou bastante aqui em outros vídeos, a memória afetiva, né? Do André. O André, no Inter, foi um monstro. O André jogou demais no Internacional. Uma pena realmente que a carreira não evoluiu como todo mundo imaginava, mas o curto período do André top foi espetacular. E não foi uma época de grandes times do Inter, né? E ele conseguiu se destacar bastante. Agora não vem não, você vai o Taffarel na Olimpíada de 88, você vai lembrar assim. Vai lembrar. Eu tinha 7 anos, eu não lembro. Eu também, filho. Pô. Mas na minha casa, meu pai e minha mãe nem sabem o que é uma bola, sabe? Eu fui criar o gosto pelo futebol sozinho. Eu não lembro, não tenho, juro que eu não tenho essa lembrança. Eu tenho uma lembrança. Garantir que eu não lembro. Não, o Rafa o Rafa tava na barriga ainda. Eu lembro de um São Paulo. Eu lembrei de um que vestiu a camisa do Manchester City, já que tá nessa história de quem eu vi. E aí tem a ver com memória afetiva. Um goleiro que é lado B, é alternativo na Premier League, mas é dos meus goleiros preferidos da Premier League. Shea Given. Mais pelo Newcastle, mas falando em memória afetiva, eu vi. Não é o momento, né? Não vamos citar os companheiros. De um São Paulo Inter no Morumbi. Que o Taffarel jogou pra caramba. Mas assim, porque existe uma falácia sobre o Taffarel, que a carreira dele em clubes não é uma maravilha. Aí vai muito da coisa do cara que nunca jogou em Rio e São Paulo, né? E aí ele é diminuído com uma facilidade imensa, né? No Inter foi sensacional, no Parma, enquanto ele pôde jogar por causa do limite de estrangeiros, ele também foi bem. Ele vai para a Reggiana, salva a Reggiana do rebaixamento. No Atlético ele termina mal, mas a maior parte do tempo ele é indiscutível. No Galatasaray, ele dá o título do Galatasaray na Copa UEFA com uma atuação monumental contra o Arsenal na final. Então, assim, é claro que a seleção brasileira grita muito na história do Taffarel, mas, assim, falar que ele não foi grande coisa em clube é muito desconhecimento, é muito ir na onda de quem não acompanhou tanto a carreira dele, cara. Agora, de futebol internacional, do que vocês viram, quem foi o melhor, o maior de todos? Quer começar, Gustavo Hoffmann? Vamos falar lá. que é o Neuer mesmo? Assim, olha. Eu puxo pela. Eu não ouvi o que você falou? Vai falar que é o Neuer mesmo? Não vou falar que é o Neuer, não. Não vou, sabe por quê? Eu puxo muito. Tem 3 muito óbvias entre os 3 aqui. Mas a gente pode citar outros. Sim, não, olha só. O Rafa vai falar que é o Cacilhas, o Gustavo vai falar que é o Neuer, eu vou falar que é o Buffon. Então não vale, pronto. Não, olha só, eu vou mais lá atrás. Eu vou na minha memória afetiva, né? Do garoto bem no futebol e sempre gostei de futebol internacional. Então, assim, primeiro para mim é Taffarel. A minha lembrança mais forte, eu digo, não o maior ou melhor. Tô falando só de memória, né? De lembrança. A minha maior lembrança de goleiro é o Taffarel, sabe? E aí, instintivamente vem o Galvão Bueno gritando Taffarel! Aliás, das coisas mais divertidas que tem pra mim no YouTube são aquelas compilações do sai que é sua, Taffarel! É espetacular. É verdade. Às vezes eu ponho só pra ficar rindo sozinho. Eu choro de dar risada com isso. Mas o Taffarel pra mim é o maior da memória afetiva. Aí no futebol internacional, Michel Prudhomme,
sabe? Eu tenho uma lembrança muito forte dele. Thomas Ravelli, da Suécia, perdão, também. Peter Schmeichel, pela tríplice coroa do Bayern. A tríplice coroa do Bayern é um dos momentos assim, mais marcantes para mim. Do Bayern, não, tô falando do United sobre o Bayern, tá? Assim, eu lembro demais dessa temporada do Manchester United e aí automaticamente de Peter Schmeichel e do Van der Sar também. Então, assim, a gente viveu uma época de goleiros espetaculares, sem dúvida alguma. Walter Zenga, na Copa do Mundo de 90 na Itália, um monstro também. Então, olha quantos goleiros espetaculares. Brasileiros, eu citei o Tafarel como essa maior memória afetiva, mas o melhor goleiro brasileiro que eu vi foi o Dida. Sim, como o Dida, a gente teve outros espetaculares, o próprio Rogério Ceni, que a gente já falou, o Marcos faz uma Copa do Mundo de 2002 maravilhosa, absurda, mas o melhor de todos eles, para mim, foi o Dida, que eu vi jogar. Eu não sei se era mais difícil fazer um gol no Dida ou fazer ele dar um sorriso, cara. Pois é, a briga é boa. De falar, Rafa. Não, estou aqui pensando também em outros nomes. Eu acho que alguns são bem naturais que a gente cite, né? Van der Sar e Schmeichel marcaram época, e cada um ao seu estilo também, até influenciando na questão da evolução, da transformação da própria posição. O Van der Sar tem os dois, na verdade, o próprio Schmeichel também, embora fosse um pouco desengonçado em alguns momentos, mas são dois caras que começam a trabalhar num período, tiveram carreiras de muita longevidade, mas começam a trabalhar num período de mudança de regra também, a questão de você não poder mais recuar a bola para o goleiro. Então, eles acabam fazendo parte de um processo de adaptação do próprio futebol como um todo e conseguiram se manter em altíssimo nível, vendo o jogo mudar radicalmente durante a carreira deles. Então, são caras que são muito importantes. Talvez o maior, do ponto de vista de importância, nível, longevidade, conquistas, talvez seja o Buffon. Eu acho que o Buffon talvez seja a resposta mais automática para isso. E eu não sei se é o maior e o melhor, porque aí eu acho que a gente entra numa questão que é muito subjetiva. O próprio Neuer, pelo goleiro que é e pelo que significa já para essa geração. O Oliver Kahn, nos grandes momentos dele, foi espetacular. Jens Lehmann, antes. O Casillas também foi um goleiro que no auge não ficou abaixo de nenhum deles. Talvez o Casillas não tenha tido a longevidade com a regularidade de outros nomes, mas o Casillas no auge talvez seja o melhor goleiro que eu vi. Mas o Hoffmann citou goleiros brasileiros. Eu acho que o Tafarel é muito marcante pelo peso dele naquele período histórico. E acho que ele significa demais para diferentes gerações que viveram, crescendo ou já um pouco mais velhas aquela geração, porque é um momento que o Brasil volta a conquistar título também, e ele é um símbolo disso naquele período, né? Pensando ali nos anos 90 e tal. Então, o Tafarel é muito importante. O Hoffmann citou Marcos, Rogério Ceni e Dida. Talvez o goleiro que, para mim, tenha atingido o nível mais espetacular dos brasileiros foi o Júlio César, que é um goleiro que tem certa rejeição, mas que no auge foi um goleiro espetacular. E olha que ele pegou o auge ali de Casillas, de Buffon, de Peter Cech, de Van der Sar, e o Júlio César não ficava abaixo de nenhum deles com o que fazia na Inter, por exemplo. Então, são alguns dos caras que me marcaram muito. Isso me faz... Léo, peraí. Não, pode mostrar. César. Tá. Opa. Legal isso aí, hein? Essa aqui é a camisa de goleiro do Flamengo. Do Zé Carlos. Zé Carlos, opa. Saudoso Zé Carlos. Já falecido, Isso. Cantarelli. Raul Plasma no Flamengo. Eu lembro do Cantarelli no álbum de figurinha da Copa União. Eu gostava. É verdade. Não era tá vendo? Meu primeiro álbum de figurinhas é de 90. Tá. O álbum de figurinhas, o Copa União, vocês lembram como que era o esquema de transmissão na Globo? Era sorteado, né? Sorteado ao vivo na bolinha. Se você não fosse ao campo, você tinha que esperar. Eles faziam um giro inteiro de quais jogos poderiam transmitir e depois ia para o estúdio para o Fernando Marucci tirar uma bolinha, né? De repente saía lá um Santos e qualquer coisa. Para mim foi bom. Primeira rodada, Atlético e Santos. Foi o jogo sorteado. É verdade. E os seus goleiros, Léo? Não, então, eu acho que é curioso, né? Como a gente lembra muito de lances de Copa do Mundo, né? E isso, ela acabou sendo muito ingrata com alguns e fazendo justiça a outros, né? Então, quando a gente fala de Buffon e Casillas,
os dois foram campeões sendo determinantes, né? O Buffon faz uma defesaça numa cabeçada na final e o Casillas pega a bola cara a cara com o Robben, que era a bola do título, né? Então, eles foram campeões ainda por cima com uma dose de protagonismo. Neuer idem, né? O Neuer faz uma grande Copa em 14, a Argentina tem várias chances na final e ele vai muito bem. Eu estava com o Gustavo no Maracanã, na Alemanha e França, em que ele salva uma bola incrível também. E enfim, são caras que na hora H realmente cresceram muito. Uma coisa que o Kahn e o Júlio César acabaram no auge das suas carreiras falhando em Copas, né? O Kahn na final de 2 e o Júlio César na eliminação contra a Holanda em 2010. E vendo declarações, o Júlio ainda se culpa muito, né? Ele ainda se martiriza muito por estar no melhor momento dele e acabar indo mal naquele jogo. Mas, assim, eu sou da opinião de que um erro não diminui, não deve diminuir ninguém. Então, é só uma curiosidade, né? Como alguns acabaram sendo decisivos e outros não tiveram essa mesma felicidade. Acho que dentro disso que o Rafa citou, né? O Neuer é um jogador que ele revolucionou muito a leitura tática, né? O Gustavo estava na Alemanha e Argélia, por exemplo, em que o Neuer jogou de líbero, cara. Ele foi um limpa-trilho ali e foi determinante para a Alemanha poder fazer o jogo que fez, né? Então, nessa história de hoje, como os times marcam mais alto, marcam pressão, hoje o goleiro tem que ter uma leitura tática que, historicamente, esses goleiros dos anos 90 não precisavam ter. Né? É claro que o goleiro tem que orientar a defesa e tudo, mas ele não precisava ter essa leitura tática, a capacidade de sair, ter a velocidade para fazer uma cobertura. E hoje ele tem que fazer. E os goleiros, o Alisson, por exemplo, outro dia ele saiu para disputar uma bola de cabeça no meio-campo lá, que eu falei, pô, é isso, né? O goleiro tem que entender isso. Quando o time está defendendo ou atacando, ele é um jogador de linha a mais. Na prática é isso. E acho que a posição já mudou nesse sentido e cada vez mais vai ser assim. Ô Alex, Oi. Tem os goleiros aleatórios também, né? Tipo Jorge Campos, René Higuita. O goleiro presepeiro, a gente vai longe aí, cara. Mas começar. Mas o carisma, goleiro carisma, né? Se não for do seu time, isso. né? Uma das primeiras lembranças é o Higuita entregando a paçoca em 90 pro Roger Milá, né, cara? Essa é muito marcante. E outro dia ele postou um meme, né, agora para falar da pandemia, ele falou, viu? Não saia, e mostrando justamente esse lance contra Camarões, que eu achei muito bem bolado, cara. Cara, eu não sei se vocês falam de Copa do Mundo, de memória afetiva, tudo bem, vai entregar a idade, mas paciência. A minha memória afetiva... Vai falar do Barbosa? Não, aí eu não cheguei. Tá aí um injustiçado no nosso futebol. O goleiro marcado pela final da Copa. Final não. O goleiro marcado pelo jogo decisivo da fase final da Copa de 50, Brasil 1, Uruguai 2, que foi um goleiro espetacular, que está na história do Vasco da Gama como um dos maiores de todos os tempos. E carregou essa mágoa até o fim. O Gustavo vai adorar, né? Porque vai lembrar o mundo russo dele. E memória afetiva é o Dazaev. Isso, Reina Dazaev. Se for para falar de goleiros soviéticos, né, a gente tem uma história enorme de Reina Dazaev, de Lev Yashin. Lev Yashin, para mim, o maior goleiro de todos os tempos. Tem revolucionado a posição. Tem o Akin Feev, que ficou séculos sem conseguir um clean sheet em Champions League. O problema do Akin Feev era a Champions League, né? No Campeonato Russo ele estava bem. O problema era quando ia para Champions, né? Mas Reina Dazaev e Lev Yashin, dois dos maiores de todos os tempos. Para mim, o Lev Yashin, o maior goleiro na história do futebol. Jogou de 50 a 70 pela seleção soviética, pelo Dinamo Moscou, a vida inteira foi goleiro do Dinamo Moscou. E uma curiosidade, no início da carreira ainda, em 1950, quando ele não era titular do time de futebol do Dinamo Moscou, ele jogava no time de hóquei e foi campeão soviético de hóquei no time no Dinamo Moscou. Hoje em dia a gente tem o Peter Cech jogando hóquei também. Completamos o bingo agora que o Gustavo falou de alguma coisa soviética, né? Pois então foi para provocar, mas... União Soviética vai entrar no bingo? Tem que entrar. Faltou citar, Alex, faltou você citar o maior Ronaldo de todos os tempos, Ronaldo Soares Giovanelli. Exatamente, eu ia chegar lá, mas eu ia deixar para o final. Mas, então, peraí, tem que citar o São Vitor também, então, senão vai ficar incompleto, pô. Calma. Do Lugão, Do Lugão. Copa do Mundo. Marcado por falha em final também. Lugão, final do Campeonato Carioca de 2005, mas a campanha foi espetacular, tá na história lá. Tava comprado, Rafa? Acho que o Sandro marcou a época. Tava comprado, Rafa? Eu não vou entrar nesse tipo de acusação, porque mas na época muita gente falava disso. Isso era ele e Schneider, né? Os dois estavam negociando.
Como naquela época a gente tinha pouco acesso a jogos e ficava muito em cima de Copa do Mundo, desses grandes eventos, então Dazaev, Schumacher. Sim. Alemão. O Gustavo falou do Predom, mas eu lembro do Faf. E de Zoff também, então, né? Não falamos do Zoff. Sim, o Zoff em 82, mas o Faf. Então, são aqueles goleiros que você assistia, eu falei, você olhava, você parava você ficava só vendo. A Bélgica tem uma história legal, né, de goleiros. Né? Não, eu lembro da Euro 88, que era o Van Breukelen, era gostoso jogar. Van Breukelen, esse nome de goleiro, que é legal gritar quando você tá jogando. É legal. Isso aqui eu entreguei idade demais. Que grito agora... de goleiro que vocês tinham quando espalmava uma bola assim? Ah, Zenga. Tafarel. E para fechar dos times nacionais, vocês estão vendo isso, eu ia falar um palavrão, mas é duro porque entrega a idade, mas o Gilmar, o ex-goleiro do Palmeiras na década de 80, jogou muito, mas muito. Vocês não têm lembrança disso na época da fila, mas o Gilmar jogou demais. Aliás, toda uma geração, né, de goleiros do Palmeiras, espetacular. João Marcos, que morreu recentemente. Sabe quem era o nome por trás de boa parte dessa geração? De Valdir Joaquim de Moraes. Valdir Joaquim de Moraes é um dos maiores responsáveis pelos melhores goleiros do futebol brasileiro. Valdir Joaquim de Moraes tem uma história brilhante no futebol. O próprio Zete, Veloso, mas o Ronaldo no Corinthians também, olha, para mim um grande injustiçado, até pelo jeito dele e tal, mas o Ronaldo, um grande injustiçado em seleção brasileira. Por conta daquele jogo contra a Alemanha, a derrota para a Alemanha, em que ele não vai bem e acaba marcado por essa partida. Mas o Ronaldo foi contemporâneo de grandes goleiros. Então eu não coloco o Ronaldo nessa classe de injustiçados, porque eu acho que a seleção esteve muito bem servida no gol na época do Ronaldo. Mas o Ronaldo está entre os maiores ídolos da história do Corinthians. O Ronaldo tem uma identificação com o Corinthians absurda. Se torna titular em 88, substituindo o Carlos, que a gente não citou aqui ainda, Carlão, sim, sabe? Substitui o Carlos, se torna titular do Corinthians e vai até 1998, até aquela briga famosa já no ônibus com o Vanderlei Luxemburgo. Mas o Ronaldo é um dos maiores nomes na história do Corinthians, um ídolo que o corintiano tem. Nessa aí de jogador que foi meio queimado por um jogo com a seleção, tem o Veloso também, né? Que joga no 3-0 da Espanha em Vigo, né? E foi aquela época que tava muito, tem que parar de chamar jogador que tá fora, né? E foi quando o Tafarel foi pro Parma, aí tinha aquela discussão. O Sérgio, o goleiro do Santos, também, Sérgio Guedes, jogou. Nessa época testaram muitos goleiros. O Sérgio chegou até a sequência um pouquinho maior depois do Veloso e Mal. Mas foi um cara que também teve uma certa história. Aí em 91 volta o Tafarel, né? Com Copa América e tudo mais. Tem que falar do Leão também. Sim, eu ia chegar lá, mas fala, Rafa. Não, e você tinha perguntado sobre nomes que a gente gritava, então não sei se, acho que foi o Rossmann que perguntou. O Tafarel era um, o Zete eu era muito fã também, naquele período ali, anos 90, e tem um nome que a gente não citou ainda, mas que eu também adorava gritar, que era do Chilaver. Chilaver. Também. É legal. E o Emerson Leão, que jogou demais. Nossa Senhora, como o Leão jogou. Então, Emerson Leão, só você viu, Alex, aqui, né? Acho que nem o Bertozzi também não. Mas o Leão tem uma história enorme no futebol. Já que o Rafa falou em Chilaver, a gente pode citar alguns goleiros sul-americanos, né? Porque, para falar em Copa de 90, o Goicoechea, né? O surgimento do Goicoechea naquela Copa substituindo o Pumpido que se machucou. Uhum. Né? A América do Sul tem uma história legal de goleiros também. Se bem que a Copa de 90 causou uma onda de superestimagem do Goicoechea, que nunca foi nada demais. Inter, né? Depois, né? Sim. Para fechar, essa aqui, Léo, você vai avaliar. Há controvérsias também sobre as cores, mas, por favor, deixa eu ajeitar aqui, porque para você ver direitinho, eu gostaria muito que você avaliasse essa outra camisa que eu recebi aqui. Por favor, fique à vontade. Legal. Bacana, grande história de grandes goleiros também, né? Isso aí realmente não se pode negar, né? Não, mas a controvérsia do Fábio hoje em dia, né? O próprio Dida que a gente citou, né? Absolutamente decisivo, um título de Libertadores. Então, sem dúvida, tem uma grande história aí. Alguém gostou dessa camisa? Eu gostei. Eu gosto de camisas alternativas, cores diferentes. Eu acho legal. Mas 2 marca-texto numa mesma camisa é um pouco demais, né? Eu gostei. É legal, né? São essas camisas
A Ponte tem o recebidas. Ivan hoje em dia também. O Ivan que é uma promessa. Manda pro... da época. Teve o Ivan Manda no Palmeiras pro também, né? Tem, o Ivan é da época do Veloso, tudo. Do Veloso e depois um pouco, acho que foi antes do Zete. O que você falou do Hugo Botelho aí, Léo? Não, para mandar para ele. É verdade, é verdade. É o isso, Rafa né? Falar. Diga. Eu da época, tu mostrou essa camisa e perguntou sobre a camisa aí do Cruzeiro. Eu lembro de uma época em que surgiu a história das camisas com essas cores mais chamativas ali. Não estou nem falando da origem de camisas com cor diferente, Raul Plasma lá atrás começou isso, e tem importância histórica. Não, estou falando agora na década de 2000 mesmo, quando começou aquela discussão sobre se era bom ou ruim o goleiro jogar com uma camisa chamativa, porque ele dá referência ou não para o atacante. Foi uma discussão daquela época também. E só para a gente não deixar de citar antes de terminar, acho que tem alguns goleiros que ficam um pouco ofuscados atualmente, talvez por nomes um pouco mais badalados, mas que são goleiros extraordinários na atualidade. Oblak e Ter Stegen. Ter Stegen fica na sombra do Neuer, o Oblak não tem peso, talvez porque a seleção dele não tem a grande relevância e tudo, mas o Oblak é um dos grandes goleiros da atualidade também. É isso, meus amigos descamisados. Falamos muito de goleiros. Bundesliga no assiste aí Hoffmann, a polêmica das 5 alterações Rafael Oliveira Futebol, e lá no Leonardo Bertozzi, os títulos de times menores em competições europeias, certo? Os ingleses que foram longe em competições europeias, os mais surpreendentes. Vamos discutir isso lá. Corujão 14, gente. Valeu. Até semana que vem com o Corujão 15.